Eles são as maiores pedras já utilizadas por mãos humanas, tão imensas que máquinas modernas mal conseguiriam movê-las. Os megaliths de Baalbek, no Líbano, desafiam a lógica arqueológica e até hoje geram debates intensos entre estudiosos, engenheiros e teóricos alternativos. Ali está o Templo de Júpiter, um dos maiores templos romanos já construídos. Mas o verdadeiro enigma não está em sua fachada, colunas ou design arquitetônico, está em sua fundação. Sob o templo repousam blocos de pedra colossais, alguns com mais de 20 metros de comprimento, 4 metros de altura e 3 largura. O mais famoso deles, conhecido como bloco da mulher grávida, pesa, estimados 1,0 toneladas. Alguns estudiosos sugerem que os blocos de Baalbek podem ter sido moldados de forma líquida e depois solidificados, o que implicaria em um conhecimento avançado de manipulação de materiais. Outros apontam para o uso de ressonância ou tecnologia sonora, algo semelhante ao que lendas atribuem aos antigos egípcios e tibetanos. Há quem fale até mesmo em ajuda de civilizações extraterrestres, mas isso, claro, permanece no campo da especulação. Prepare-se. O que você está prestes a ver pode mudar tudo o que você sabia sobre a história antiga, ou simplesmente esquecida pelo tempo e pela reescrita da história pelos vitoriosos. Elas estão lá, visíveis, imensas, inegáveis. Mas a pergunta persiste: como foram colocados ali? E por quem? A balança entre o possível e o impossível permanece inclinada para o mistério. Ou será que preferimos manter o conforto das respostas fáceis? No coração do Vale do Beqa, no Líbano, encontra-se um dos maiores mistérios arquitetônicos da humanidade, a antiga cidade de Baalbek. Ou algo que ainda não somos capazes de compreender? A cada descoberta, o mistério só aumenta. Para se ter uma ideia, isso é o equivalente a cerca de 250 elefantes africanos adultos. Alguns textos sugerem que Baalbek era uma cidade sagrada desde a Idade do Bronze, o que empurraria sua origem para pelo menos 3.000 código, ou até mais antiga. A cidade já foi associada aos deuses Baal, Hadad e posteriormente Júpiter, numa tentativa dos impérios sucessivos de adaptar o local aos seus próprios cultos. É como se o mundo moderno estivesse evitando encarar as perguntas que ele levanta, e mesmo a base sobre a qual foram apoiadas é perfeitamente nivelada, sem folgas ou imperfeições. Tudo isso em uma época onde, supostamente, não havia instrumentos de medição sofisticados. Muitos engenheiros modernos afirmam que seria praticamente impossível replicar essa construção com a mesma eficiência, mesmo usando tecnologia atual. Não existe até hoje nenhum guindaste moderno capaz de içar uma pedra dessa sem desmontá-la. Agora imagine como isso foi feito há mais de 2.000 anos. Sem motores, aço reforçado ou rodas industriais. As explicações convencionais dizem que esses blocos foram esculpidos e movidos por engenheiros romanos usando roldanas, rampas de terra e força humana. Mas aqui começa o problema. Não há registros históricos dessa façanha, nem texto, nenhuma inscrição, nenhuma ferramenta encontrada no local que comprove como essa operação foi realizada. Mais curioso ainda é que, segundo alguns arqueólogos, esses blocos podem ser ainda mais antigos que o próprio templo romano. Isso levanta uma questão perturbadora. E se os romanos apenas construíram em cima de uma plataforma muito mais antiga, feita por uma civilização anterior? E se esse povo desconhecido tinha um domínio sobre engenharia e peso, que ainda não compreendemos? As pedras estão posicionadas com uma precisão milimétrica. Elas não apresentam marcas visíveis de arraste ou corte bruto. Há também teorias mais controversas. Fato é, os megaliths de Baalbek continuam desafiando nossa compreensão do passado. Escavações recentes trouxeram à tona novos blocos ainda maiores, parcialmente enterrados, sugerindo que o complexo de Baalbek poderia ser apenas a superfície de algo muito mais antigo e mais vasto. O local, originalmente conhecido como Heliópolis pelos gregos, já era um centro sagrado muito antes da chegada dos romanos. Mas se havia uma civilização anterior aos romanos, com tal capacidade de engenharia, por que ela desapareceu? Teria sido vítima de catástrofes naturais? Guerra. A ciência ainda tenta desvendar os segredos de Baalbek com estudos geológicos, levantamentos 3D e análises de desgaste nas pedras. Mas nenhuma explicação foi capaz de satisfazer completamente. O mais impressionante é que poucos conhecem Baalbek. Apesar de ser um dos maiores enigmas arquitetônicos do planeta, ele raramente aparece em livros didáticos ou documentários tradicionais. Será que estamos prontos para reescrever a história? Agora com você. O que você acha que explica os megaliths de Baalbek? Força humana? Tecnologia esquecida? Comente aqui embaixo a sua teoria. E se você gosta de mergulhar nos maiores mistérios da humanidade, já se inscreve no Lobo Lúcido, ativa o sino e prepara-se, porque quanto mais cavamos o passado, mais ele desafia o presente.